33ª edição da Meia Maratona de Cortegaça, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Partida e chegada justamente junto à praia de Cortegaça. Aqui o fundamental momento de aquecimento. Cerca de 2.000 os participantes para esta edição 33, com a Meia Maratona e também com uma caminhada. Caminhada com 7 km, meia maratona com os tradicionais 21.097 metros. Vemos aqui a partir de alguns dos principais favoritos, por exemplo, Miguel Ribeiro, do Olímpico Vienense, muita gente de facto presente, e o presidente da Idealidade de Ovar também, como sempre, a dar as boas-vindas a todos os participantes nesta prova, a dar também o tiro de partida desta vila que faz parte do Concelho de Ovar, com cerca de 4.000 habitantes, virada para o Atlântico que faz a ligação de toda a prova praticamente, embora haja um percurso também importante por zona de mata, aliás, muito bonita, fazendo desta prova uma das mais belas do país, e também uma vizinha próxima da Meia Maratona de Ovar, na mesma região, que é uma das mais importantes do panorama atlético português. De imediato, Tiago Costa a colocar-se no comando da competição, atleta que representa nas últimas épocas o Sport Lisboa Benfica, nascido em março de 1988, de imediato perseguido numa primeira fase por João Antunes, atleta do Clube Desportivo de São Salvador do Campo, e Nuno Lopes, do Centro de Atletismo de Ceia, a reagir também logo nestes primeiros momentos, enquanto na frente feminina Inês Monteiro, Filomena Costa e Carla Martim faziam a cabeça da prova, muito cercadas por um largo pelotão masculino. Aspecto espetacular, de facto, nesta saída da competição. A subida da prova tem sido muito sustentada pelos números que se podem ver já de seguida. Em 2013 tivemos 1.273 participantes, em 2014 já eram 1.341, em 15, 1.832, para se chegar ao ano passado a 1.444, e este ano é um número praticamente redondo de 2.100 participantes. Portanto, na primeira prova da Meia Maratona de Cortegaça a ultrapassar a cota das 2.000 presenças em estrada, o que é importante, de facto, tirando as maratonas e as meias maratonas de Lisboa e do Porto, que têm, de facto, números brutais em termos nacionais. Esta torna-se também uma das melhores e maiores meias maratonas portuguesas, neste percurso, de facto, muitíssimo bonito. Um percurso que não é muito fácil, tem alguns troços de subida e descida, e num dia marcado também pela existência de bastante vento, um aspecto que não é tão visível aqui e também não é tão sensível aqui no meio da mata como noutros postos mais desabrigados da competição. Mas de facto fez-se sentir o vento, o que não impediu uma atuação decidida da frente da corrida, como vamos vendo, sempre com Tiago Costa a puxar pelos seus companheiros e rivais da ocasião. Tiago Costa, que tinha sido terceiro recentemente na Meia Maratona de Barcelos, a 2 de abril, com um tempo final de 65 minutos e 8 segundos, que confirmava estar em bastante boa condição, depois do início de época também sempre muito marcado por provas importantes para ele e para quase todos os fundistas de principal nível aqui presentes, já que praticamente todos estiveram envolvidos nos campeonatos nacionais de estrada e nos campeonatos nacionais de cross, alguns na vertente longa e curta também. Nuno Lopes, aqui o temos nas imagens, um atleta que, sobretudo durante a época passada, foi-se sedimentando como um dos mais interessantes fundistas portugueses de uma geração não tão jovem já assim, mas uma geração que vem por detrás daquela que está um pouco mais virada para o final da carreira, e dos quais, obviamente, Rui Pedro Silva é o principal expoente. Nuno Lopes, nascido em 1987, portanto, um atleta que cumpre 30 anos esta temporada. Revemos também a frente feminina, onde se mantinham Inês Monteiro e Filomena Costa lado a lado. Um pouco mais para trás estava a Carla Martim, e ainda um pouco mais atrás a polaca Justina Wojcik, que tem corrido bastante em Portugal no final da última época e início da presente temporada de cross e de estrada, iniciada, como se sabe, sempre nos finais de outubro. Carla Martinho um pouco mais atrás, portanto, em relação às duas líderes, trata que voltou a ter uma excelente temporada no seu início. Ela foi sexta nos campeonatos nacionais de cross curto em Torres Vedras, depois de ter sido quarta no cross longo na Praia de Mira. Portanto, tudo a correr pelo melhor, diremos assim, para Carla Martinho, que de resto já conseguiu, em termos de campeonatos nacionais, lugares importantes como o terceiro posto nos campeonatos nacionais de estrada em Elvas no ano de 2014. Inês Monteiro, agora muito veterana, uma atleta das mais promissoras e das mais concretizadoras em termos do meio fundo e fundo português, numa fase da carreira em que compete muito menos. A última prova de grande destaque de Inês Monteiro tinha sido a São Silvestre do Porto, onde alcançou a 4ª posição. Ela que é uma das melhores atletas portuguesas de sempre nas provas de 5.000 e 10.000 metros. E vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição para escutarmos justamente Salvador Malheiro, o presidente
da Câmara Municipal de Ovar, naturalmente muito atento às provas desportivas da região. Cortegaça é já um clássico, a meia maratona de Cortegaça está de ano para ano cada vez melhor e é uma satisfação muito grande ver esta avenida da praia de Cortegaça completamente cheia, com muita gente de cá, mas muita gente de fora. É uma grande aposta do município de Ovar, vamos continuar a acompanhar a dinâmica dos nossos clubes, temos um território que é fantástico, um território que permite a prática do desporto em condições extraordinárias e, portanto, espero que tudo decorra com normalidade e que cada vez tenhamos mais gente a participar na meia maratona de Cortegaça. Numa altura em que recuperamos também aqui imagens do arranque da caminhada, ora em simultâneo com a 33ª meia maratona de Cortegaça, também espaço para uma caminhada para aqueles que querem iniciar a prática desportiva. Entretanto, naturalmente, a meia maratona já lá ia, aqui um aspecto da enorme dimensão popular desta prova que cumpriu este ano a edição 33. Do lado popular, como se vê, muita animação, preocupação principal, fazer um bom passeio em boa companhia aqui no meio da mata e a caminho do mar, não tanto em relação ao resultado final, como se sabe, nas corridas populares, que continuam a manter esta virtude e esta vertente de terem em conjunto, corrida a sério propriamente dita, para a elite dos presentes e depois uma corrida mais descontraída para boa parte dos veteranos, embora na verdade dentro dos veteranos haja muito quem leva a sério a sua participação em função dos resultados por escalões. Quanto à prova mais forte, mais dura na frente, a formar-se um terceto de atletas com alguma lógica desde os momentos iniciais, depois de ter estado ali na perseguição ao Tiago Costa. O João Antunes acabou por deixar o contacto com a frente da prova, ficaram só o Miguel Ribeiro com o citado Tiago Costa e com o Nuno Lopes, e aqui agora um segundo grupo que incluía atletas presentes na prova de estafeta de 2 por 10,5 km, portanto atletas que faziam só 10,5 km dentro dessa competição por equipas, que era um dos aspectos importantes também desta prova de Cortegaça. E neste grupo de perseguição pontificava Vítor Oliveira, do Maia Atlético Clube, candidato a um lugar próximo do pódio, já que pareciam mais ou menos definidos os 3 primeiros postos desde cedo na prova para o lado masculino. No lado feminino diremos praticamente o mesmo. Filomena Costa na contenção, ainda não está obviamente na sua melhor forma possível e imaginável, Filomena Costa, depois da presença na Maratona do Porto no final do ano passado, mas certamente uma expectativa grande em relação à presente temporada e a uma muito possível presença nos campeonatos mundiais de Londres, na prova da maratona, que é inevitavelmente aquela que Filomena Costa mais abraça em termos de participação internacional. De facto, o panorama muito concorrido em termos nacionais na atualidade, só que alguns atletas estão em situação de não quererem fazer a maratona dos campeonatos do mundo, tendo a possibilidade de o fazer em termos de mínimos, nomeadamente Ana Dulce Félix, correntemente grávida. Portanto, vão-se abrindo as portas para outras atletas e tem havido bastantes a conseguir mínimos em maratonas internacionais nos tempos mais próximos. Inês Monteiro lá estava na frente da prova feminina, enquanto aqui Miguel Ribeiro tenta mudar um pouco o ritmo na frente da prova. Miguel Ribeiro, que foi 7º no Campeonato Nacional de Estrada em Lisboa a 14 de janeiro, resultado que não surpreende, dada a sua progressão desde o ano passado. Depois foi 2º na sua meia maratona, em Viana do Castelo, a terra onde vive. Trata do Olímpico Vianense, nascido em julho de 1987, e que de facto o ano passado teve uma evolução muito interessante, sendo o 2º português na prova de 10.000 metros, com um recorde pessoal, os tempos correm muito bom em termos nacionais, 29 minutos, 15 segundos e 76 centésimos. Atletas de um segundo grupo, portanto, a espaçarem-se cada vez mais, aqui presença também de atletas de um terceiro grupo, com António Fernandes junto à frente da competição, e Luís Martins, atleta individual, e alguns fundistas que representavam as equipas da estafeta. O caso deste do número 2009, Luís Pereira, da Águas do Porto, Casa dos Trabalhadores do AC Maia, equipa que acabou por ficar na 2ª posição da corrida coletiva, da corrida por estafetas. Ponto de retorno, caminho da conclusão da competição, esta ligação entre as praias de Cortegaça e Furadouro. Aqui regressamos à frente feminina, onde Carla Martins se mantinha na companhia de Inês Monteiro e de Filomena Costa, portanto também definido praticamente desde cedo quem seriam as do pódio na corrida feminina, que tinha aqui, por exemplo, uma grande veterana, Helena Sampaio, com o número 51, atleta que representa agora o AFIS de Ovar, atleta este fim de semana, antiga fundista de classe mundial e grande especialista na maratona e no cross. Helena Sampaio continua a fazer umas corridas, agora com uma figura ligeiramente mais cheia do que no passado. Imagens para Filomena Costa, mantinha a expectativa de chegar à vitória, a atleta do Jardim da Serra,
maratonista que conseguiu o seu melhor resultado no dia em que cumpriu 30 anos, em 28 de fevereiro de 2015, ao ganhar a Maratona de Sevilha com 2 horas e 28 minutos exatos. Continua a ser o seu recorde pessoal, uma marca de classe internacional. Inês Monteiro e Carla Martim, lado a lado, nesta frente feminina. Inês Monteiro, que em termos de velocidade de base é bastante mais forte que Carla Martim, só que Carla é uma atleta muito resistente e compete praticamente durante todo o ano num circuito de provas nacional, entre meias maratonas e outras provas, como o cross, por exemplo. Ela foi nona no Campeonato Nacional de Cross Longo em Mira e sexta no cross curto em Torres Vedras, depois de ter sido no princípio do ano segunda na meia maratona de Viana do Castelo. Inês Monteiro a competir muito menos nesta fase da sua carreira, mas aqui preparada para lutar pela vitória. E vamos a nova passagem pela zona VIP da competição. Oportunidade para escutarmos agora António Godinho em representação dos Falta Dar, o clube organizador da Meia da Cortegaça. Bastante positivo, uma vez que tivemos 2.100 atletas entre caminhada, meia maratona e estafetas, que foi a novidade este ano e que foi muito atrativo. Os Falta Dar dão muito a esta prova. Damos o máximo. É a nossa única prova, portanto não há limites, não há pronto, é fenomenal, é brutal mesmo isto. Isto cria aqui uma animação na freguesia, no comércio, na Câmara, por sua vez. Toda a gente colabora e ninguém nega nada a ninguém. Muito obrigado. A edição 33 da Meia Maratona de Cortegaça, uma organização dos Falta Dar. Vamos então para o desfecho da competição masculina. Temos o lote dos atletas que perseguiam os do pódio por estes momentos. Vítor Oliveira, do Maia Atlético Clube, em primeiro plano, de branco e laranja, e depois de amarelo e negro, do lado oposto, João Antunes, do Clube Desportivo de São Salvador do Campo. Miguel Ribeiro, entretanto, ficava na terceira posição, o atleta do Olímpico Vianense. As posições definiam-se de maneira praticamente total ao entrarmos no último troço da competição. Miguel estacionando neste lugar para mais um pódio praticamente certo numa meia maratona ou numa prova popular. Aliás, a imagem do que tinha conseguido, por exemplo, na São Silvestre do Porto, onde fora o terceiro classificado, depois quarto na São Silvestre de Braga, sétimo nos Nacionais de Estrada, segundo na meia maratona de Viana do Castelo, o percurso de Miguel Ribeiro entre o final do ano passado e o início de 2017. Tiago Costa, ficando na segunda posição, não conseguia deter a escapada de Nuno Lopes, o atleta do Centro de Atletismo de Ceia, que acabaria por ter a sua primeira grande meia maratona aqui perto, em Ovar, no final do ano de 2015. Tiago Costa, com experiência já mais alargada, ele que de resto se estreou na maratona o ano passado em Hamburgo, as coisas não lhe correram realmente bem. Para Tiago Costa tem potencial para fazer uma boa marca, sem dúvida. Foi na altura apenas 84º, com um tempo acima de 2 horas e 36 minutos. Nuno Lopes, falávamos dele, meia maratona de Ovar no final de 2015, 18 de outubro, a dar-lhe um primeiro resultado de valia nas meias maratonas portuguesas, sétimo lugar com 66 minutos e 12 segundos, mas a grande subida deste atleta do Centro de Atletismo de Ceia deu-se sobretudo ao longo da temporada de 2016, e isso manifestou-se também em Ovar, onde ele veio a ganhar em outubro do ano passado com 65 minutos e 1 segundo, marca até à data recorde pessoal de Nuno Lopes. Tiago Costa tentava reaproximar-se um pouco da frente, mas como se vê, a vantagem de Nuno Lopes já era muitíssimo grande por estes momentos, e o mesmo valia em relação à diferença para Miguel Ribeiro. Portanto, muito espaço entre os atletas da frente da prova. Também não deixa de ser pertinente referenciar que, sendo os Falta Dar os organizadores da competição, Falta Dar não existiu nesta competição propriamente dita. Muito ar, muito vento, não tão sensível aqui, mas também a dificultar um pouco o trabalho dos atletas. Disso se referenciou sobretudo no final Nuno Lopes, que caminhava para a vitória. Nas imagens temos ainda o Miguel Ribeiro, numa tentativa de manter o pódio, mais um na sua carreira, mais um numa meia maratona. O resto foram bastantes ao longo de toda a época passada, a começar logo por Viana do Castelo e depois pelo segundo lugar na meia maratona do Douro Vinheteiro. Tiago Costa, depois do insucesso, assim se pode considerar, da sua estreia na maratona em Hamburgo, insucesso que se espera se transforme rapidamente em melhores notícias, conseguiu uma temporada com alguns pontos relevantes, sobretudo a partir do final do ano passado. Ele foi quarto na meia maratona de Ovar, depois terceiro no Grande Prémio de Natal em Lisboa. No corta-mato entre o longo e o curto, resultados aceitáveis para um atleta da categoria de Tiago Costa. No nono no cross longo, em Mira, 11º
em Torres Vedras uma semana envolvida para depois estar na meia maratona de Lisboa, onde foi 20º com 66 minutos e 46 segundos, antes do já referenciado terceiro lugar na meia maratona de Barcelos. Nuno Lopes, portanto, com um percurso nas distâncias mais longas, mais curto do que os seus dois companheiros à frente da competição, ele que ainda o ano passado foi o segundo classificado nos campeonatos de Portugal na prova de 5 km, disputado na Maia, também foi o melhor português nos 5 km do meeting de Santo António de Lisboa. No entanto, a transição para a meia maratona a fazer-se muito bem depois desse lugar de sétimo em Ovar no final de 2015. Ele viria a estar envolvido no cross no início de 2016 e nos campeonatos nacionais, como dissemos, no que respeita às disciplinas clássicas, aos 5 km, ganhou a meia maratona do Ovar e também a meia maratona de Famalicão antes de ser quinto na São Silvestre do Porto, aqui a voltar às vitórias. Nuno Lopes com um tempo francamente bom, 65 minutos e 29 segundos, portanto praticamente a meio minuto do seu recorde pessoal. Vantagem muito clara do atleta do Centro de Atletismo de Ceia, já que Tiago Costa tardou bem mais de um minuto na meta para a segunda posição em 66 minutos e 48 segundos, um tempo praticamente igual ao que tinha conseguido na meia maratona de Lisboa, a 19 de março, na altura apenas 2 segundos mais rápido que aqui na meia de Cortegaça. Vantagem, portanto, também dilatada sobre Miguel Ribeiro, atleta do Olímpico Vianense, a finalizar a prova com 67 minutos e 25 segundos na terceira posição. Seguiram-se na meta Vítor Oliveira no quarto lugar, o quinto foi João Antunes, sexto Micael Lalev, sétimo João Almeida, oitavo André Aniceto, nono Luís Martins, décimo António Fernandes. Aqui o trio dos primeiros classificados na 33ª meia maratona de Cortegaça, setor masculino. É uma prova boa para fazer uma grande marca, mas é muito sobe e desce, é preciso muita força e tem muito vento. Mas é uma prova muito boa para vir grandes atletas e fazer grandes marcas aqui. Para ti hoje aqui 1h05, quase 30, mas sei que queres baixar uma 4, uma 3, porventura ainda este ano é essa a ideia? Sim, vou tentar fazer isso. O objetivo hoje era treinar, ganhar, fazer um treino rápido e pronto, eu quando vi sozinho ali a partir do 12º quilómetro, eu completamente, retive uma dor da parte do lado, tentei recuperar, não foi possível e depois deixei-me vir até ao final. É uma prova que eu pessoalmente queria ter vindo cá ganhar e infelizmente o Nuno estava muito forte hoje e ganhou muito bem e parabéns ao Nuno. Quanto à prova, é um percurso rápido, mas ao mesmo tempo enganador, porque tem muito sobe e desce, mas foi uma corrida muito bonita por meio do Pinhal. Eu queria ganhar, não é? Mas sabia que não estava nas melhores condições, não estou no mesmo momento de forma, neste momento não estou no mesmo momento de forma que estava o ano passado. Tenho desde há 2-3 semanas reduzido bastante ao treino e pronto, e de qualquer das formas vinha aqui para ganhar. Sabia que me faltavam quilómetros, a partir dos 13 quilómetros foi sempre a sofrer. Não deu para agarrar nem o Nuno nem o Tiago? Não. Senti-me mal mesmo. Entre o 13º e o 14º quilómetro e depois foi tentar manter o lugar e tentar também não perder muito tempo para eles. Acabei por perder bastante tempo para o Nuno e algum tempo para o Tiago, sim. O Nuno ganhou bem, muito bem. Faltava a conclusão da prova feminina, aqui ainda alguma dúvida a manter-se até mais para diante, com Filomena Costa de forma algo surpreendente, diremos nós, apesar da distância ser relativamente curta para ela, e isto é sempre relativo, a perder contacto com a frente, com Inês Monteiro e com Carla Martinho, que se mantinham na discussão. Inês Monteiro com maior velocidade terminal, obviamente, do que a sua companheira de prova. Ficava a dúvida se não seria Carla Martinho a prevalecer mais uma vez, ela que vem, de facto, de muitos resultados interessantes em provas populares. Já frisámos no corta-mato, depois também de um 6º lugar no Campeonato Nacional de Estrada a 14 de janeiro. Neste início de ano de 2017, Filomena Costa esteve fundamentalmente na meia maratona de Braga, resultado em regime económico, apenas a 5ª posição, mas nada de muito definitivo em termos de envolvimento. Envolvimento de facto muito maior, por exemplo, na maratona do Porto, onde alcançou mínimos para os mundiais, com a 3ª posição. Ela ia acompanhada de Ricardo Val na perseguição às duas da frente, mas já seria tarde demais para conseguir apanhar Carla Martinho e Inês Monteiro, que teimosamente se mantinham pegadas nesta compita até praticamente aos metros decisivos. A ver, vamos quem teria mais pernas nestes momentos para decidir a contenda,
Para Inês Monteiro seria o regresso a uma vitória numa meia maratona, depois de ter estado em muito bom plano em Ovar, em outubro passado, onde foi segunda com 73 minutos e 6 segundos. Claro que Inês Monteiro, nos seus tempos mais áureos, tinha possibilidade de fazer marcas bem superiores, mas ainda assim, resultado de boa valia para a Inês em Ovar, depois de, no início do ano, ter sido nona na meia maratona de Viana do Castelo. Pode-se aqui regressar a uma vitória numa meia maratona contra a Carla Martinho. Vitórias mais raras, mas sempre posições cimeiras, tanto na estrada como no cross em termos nacionais, nos últimos 3, 4, 5 anos de competição. Ela que é também uma veterana, nascida em 4 de novembro de 1976. Aqui temos o esticão final, que acaba por isolar Inês Monteiro. Caminho do triunfo na prova, passagem aos 20 km, um momento certo para entrar para o último quilómetro de prova com ar de vencedora. Trata de facto muito importante no meio fundo e fundo português, em todas as vertentes, nas últimas 2 décadas, podemos praticamente dizer assim. Inês Monteiro a finalizar com 74 minutos e 34 segundos, vitória saborosa, regressa aos triunfos desta grande atleta beirã, adiante de Carla Martinho, que ficava com o tempo final de 74 minutos e 45 segundos, portanto 12 segundos mais tarde, foi a diferença que Inês Monteiro conseguiu ganhar dentro do último quilómetro. Filomena Costa finalizava calmamente no terceiro lugar, 76 minutos e 11 segundos, acompanhada pelo atleta do Sporting de Braga, Ricardo Val. Depois, o quarto lugar foi para Justina Wojcik, do Salgueiros, quinto para Lídia Pereira, sexto para Teresa Costa, sétimo para Sílvia Santos. A nossa prova foi positiva, eu trazia como objetivo ganhar e acabei por conseguir. Fiz uma prova cautelosa com as minhas colegas, sem entrar em loucuras. E depois só na parte final, no último quilómetro, é que deixei a Carla, uma vez que ela vinha a tentar recorde pessoal, também tentei ajudá-la, uma vez que a mim tanto me dava fazer uma 14 ou uma 15, era igual, e ela acabou por conseguir, também me deixa satisfeita e eu fiquei contente também por vencer. Foi a tua estreia aqui na prova, o que é que pareceu o percurso? É assim, o percurso é um bocadinho exigente, porque é sobe e desce, mas acaba por não se tornar monótono, uma vez que como é sobe e desce, é no meio do arvoredo, temos que ir sempre concentrados na corrida. E depois no retorno, como temos os atletas que vão para lá, sempre apanhamos os atletas de pelotão que nos apoiam e que nos dão uma força, que é sempre bom. Eu vinha com um objetivo bem definido, era tentar entrar no pódio e fazer recorde pessoal, uma vez que esta meia maratona tem todas as condições para fazer recorde pessoal. E foi conseguido, fui segunda e fiz recorde pessoal por uma margem de 15 segundos por aí, ou seja, tenho que estar super satisfeita com o resultado. Íamos em grupo, íamos às 3, foi até um certo ponto, até aos 12 mais ou menos, e aí não consegui gerir o ritmo, não consegui mudar de ritmo. Fui no meu ritmo, com o meu amigo Val, e chegar ao fim é muito bom depois de uma longa temporada ausente das competições. Entretanto, a estafeta aproximava-se também do seu final. Voltamos a ver a equipa que ficaria na segunda posição, neste caso Pedro Pereira, na disputa com a formação vencedora. Fábio Castro comanda pelo Clube Desportivo Feirense, foi mesmo a equipa de Santa Maria da Feira a vencedora. Equipa formada por Luís Oliveira e Fábio Castro. Tempo final 1 hora, 12 minutos e 5 segundos. Águas do Porto, segundo lugar. 1 hora, 14 minutos e 24 segundos. Terceiro lugar para o Núcleo de Atletismo de Cucujens. 1 hora, 14 minutos e 57 segundos. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem, edição 33 da Meia de Cortegaça. Somos os atletas, viemos de Santa Maria da Feira e adoramos os atletas! Somos a equipa Live Ginásio, vimos de Esmoriz e Cortegaça e esta foi uma prova muito boa, espetacular. Parabéns! E assim foi a reportagem da 33ª edição da Meia Maratona de Cortegaça, uma organização dos Falta Dar.